Ampliar qualitativa e quantitativamente os cursos oferecidos pelo Programa de Educação Profissional do Sindicato dos Metalúrgicos nesses tempos de novas tecnologias e de necessidade constante de aprimoramento da mão de obra, tornando-a especializada, é um compromisso que toda entidade sindical séria, empreendedora e responsável tem que ter com a categoria que representa e defende. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e região, estabelece convênio com o MEC, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Programa de Educação Profissional, e assim continua a oferecer à categoria metalúrgica uma capacitação em sintonia com o mercado de trabalho. O programa Metalúrgicos em Notícia de hoje está com o senhor Fernando Ferreira, coordenador-geral da implantação desse convênio, do convênio do Centro de Educação Profissional do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Como vai? Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem. Quais são os atores principais desse convênio em nome da capacitação do trabalhador metalúrgico? O sindicato, como uma entidade muito antiga, já tem observado há algum tempo a necessidade de qualificação. Nos dias de hoje isso é bem mais evidente, né? Sabemos que na indústria vão ficar os trabalhadores que têm qualificação, que sabem operar as máquinas mais modernas. O programa educacional do sindicato, que se iniciou em 92, com parcerias importantes, como o Senai, por exemplo, ele foi tomando um vulto tão grande que há alguns anos o sindicato percebeu a necessidade não só de trabalhar com cursos básicos de formação rápida, cursos de até 120 horas, mas percebeu a necessidade de oferecer cursos técnicos, que o Ministério da Educação hoje entende que devem ser de mais de 1.200 horas. Desses cursos técnicos, uma ampla pesquisa de mercado orientada pelo Programa de Expansão da Educação Profissionalizante, que é o PROEP do Ministério da Educação, nos indicou para 4 cursos mais importantes. Desses 4 cursos, como eu já disse, foi elaborado através de uma grande pesquisa de mercado, né? Eles foram orientados pelo PROEP, que é o Ministério da Educação. O parceiro mais importante do Ministério da Educação é o BID, o Banco Internacional de Desenvolvimento. Isso, o BID é um dos parceiros mais importantes. E o próprio sindicato, que entende do mercado de trabalho por causa da sua atuação através do Centro de Solidariedade e do programa educacional que existe desde 92. Você tem ideia quantos trabalhadores capacitados já pelo centro? O Centro de Solidariedade, quando ele atende um trabalhador, a esse trabalhador que busca uma vaga no mercado de trabalho, sempre é feita a pergunta se ele desejaria fazer alguma qualificação profissional. E quase a totalidade de todos os atendidos no centro, sim, desejam fazer uma qualificação profissional. Isso nos leva a milhares de inscritos em fila de espera para fazer esses cursos. Quer dizer, esse curso ele precisa cada vez mais ser ampliado. Dos nossos trabalhadores, podemos perceber o seguinte, todos desejam fazer o curso. Alcançar esse desejo fica um pouco distante por causa do valor do vale-transporte, por causa do valor do lanche que a pessoa precisa comer para fazer o curso, do valor do próprio curso. E hoje nós temos no mercado, a maioria desses cursos importantes, que mantém a pessoa no emprego, são cursos pagos. Então isso acaba dificultando, acaba sendo um bloqueio importante para o trabalhador que precisa ou ser requalificado para manter o emprego, ou ele voltar a trabalhar, ou jovem em busca do seu primeiro emprego. Quem cuida da parte pedagógica? Quem organiza a pedagogia dos cursos? Nós temos uma equipe formada no momento onde se pleiteou o convênio, né? Essa equipe, conforme eu disse, se baseou no mercado de trabalho, exigência do próprio projeto. Né? E vocês tiveram como base alguns outros convênios já estabelecidos com o Ministério da Educação, por exemplo, da Fundação Roberto Marinho? Veja, como o Programa de Expansão da Educação Profissionalizante, ele é um departamento muito grande dentro do próprio Ministério da Educação. Então nós fomos orientados, sim, por diversas equipes. E vocês seguem referenciais curriculares do Ministério da Educação? Seguimos, o Ministério da Educação, sim, ele avalia todo o trabalho. Então nós fizemos um projeto baseado no mercado, né? Temos alguns dados interessantes, principalmente em termos de número de vagas, né? Fornecidos pelo Centro de Solidariedade. Em função disso, surgem as primeiras grades curriculares aprovadas pelo Ministério da Educação. Então, a equipe do Ministério da Educação abrange desde a parte física, que na verdade é a sede, o prédio,
Então você tem os engenheiros civis que cuidam da parte física, você tem toda a parte pedagógica que cuida realmente da elaboração dos cursos, você tem os fiscais que cuidam da implantação, você tem os engenheiros e os técnicos voltados a cada área, alimentos, indústria, que cuidam da especificação de equipamentos, você tem a parte jurídica que cuida da compra disso, né? Porque o controle disso é muito rigoroso. Então, da equipe de controle do projeto em si... Tem prestação de contas, tem contábil, né? Toda essa parte, que envolve, a prestação de contas envolve desde a estrutura física, como eu já disse, que são as obras. Os bens, né? Imobilizados. Os bens, os bens imóveis, porque imóveis da parte de reforma e ampliação do prédio. Perfeito. Os móveis, que são os equipamentos, né? E não só isso, depois posterior implantação e contratação, e execução do convênio. Os recursos humanos e o acompanhamento técnico desses recursos. Sem dúvida. Não se perde o foco quando se desenvolve cursos com a participação do próprio trabalhador. O risco de perder o foco é bem menor. Posso dizer que sim, principalmente um sindicato com esse tamanho que se preocupa também com a vaga, né? Com o perfil da vaga, através do Centro de Solidariedade. Por quê? Você tendo o perfil da vaga, fica mais fácil você atacar o problema. Um curso, né? Exatamente. Daí você desenvolve toda uma metodologia, toda uma pedagogia para atender o mercado. E não só isso, você faz uma pesquisa grande de mercado na região. Perfeito. Porque uma das preocupações do Ministério é que você não faça o que os outros já estão fazendo. Ah, perfeitamente. Se tiver aqui na região, a região o quê? Região metropolitana ou a região aqui, distrito, bairro? Não, um pouco mais, não chega a ser a região metropolitana como a Grande São Paulo, né? Porque uma das condições de se fazer neste local foi que ele está a cerca de 800 metros da Praça da Sé, está ao lado do Centro de Solidariedade, onde você tem o foco das vagas. Essa questão da A territorialidade. logística, exatamente. Então você tem escolas técnicas já na região que fornecem alguns tipos de cursos, e a preocupação nossa e do Ministério é você não fazer o que os outros já estão fazendo, para você não ter um excesso de vagas numa única área. Quer dizer, oferecer outros cursos, capacitação para outras atividades que não aquelas as quais já estão contempladas pelos equipamentos estacionários da região. E o mais difícil nesse momento é o seguinte: você tem sempre que pensar não no momento, né? Esse é o mais difícil, porque você é um projeto de grande porte, tem um valor agregado envolvido relativamente grande, né? Você tem os parceiros, que é o BID e o Ministério, que financiaram uma parte da implantação do projeto. Então o que acontece? Você não pode simplesmente aplicar mal o recurso. Perfeito. Você tem que ter responsabilidade na aplicação do recurso, né? Então você tem que realmente buscar no mercado algo que você faça e faça bem feito, e que daqui a 10 anos continue sendo útil e continue tendo um sistema que se atualiza. Então você tem que continuar fazendo a pesquisa no mercado, acompanhar os seus alunos depois de formados, saber como eles se colocam nas empresas. Fazer uma análise de impacto, uma avaliação, e a questão da sustentabilidade também? Sem dúvida. Você projeta isso por pelo menos 6 anos. Isso faz parte do projeto. Sim. Já está no edital, por exemplo. Exatamente. E não só isso. Você tem um departamento do Centro de Educação que é a relação empresa-escola. Por quê? Porque você não pode simplesmente montar um curso que você acha que é interessante, e depois o aluno ele investe em transporte, investe em tempo, e quando ele termina o curso, ele vê que ele não aplica aquilo. Tá, nem empregabilidade, ou então, nem inserção informal, por exemplo. Por isso que a relação com a empresa é importante. Eu tenho que saber o que a empresa exige do profissional que vai trabalhar. E como é que é essa relação com a empresa? Vocês fazem uma pesquisa com as empresas para saberem quais as vagas e quais as especificações e especialidades que tem demanda? Sim, o contato com... Quando eu falo sempre contato com o mercado... É contato com as empresas. Contato com as empresas. Porque os dados, por exemplo, do centro, você tem o perfil da vaga, mas o perfil da vaga é determinado de que forma? A empresa coloca uma determinada vaga e exige um determinado perfil. Né? O que é o perfil? É a exigência em termos de escolaridade e em termos de conhecimentos e saberes. Então você tem um perfil até de um teste. Um simples teste aplicado. Claro que você tem a parte psicológica, que é uma outra parte. Mas na parte de qualificação, é importante eu saber de uma empresa o que ela realmente precisa. Então, por exemplo, esses cafés
da manhã que são desenvolvidos. Um deles a gente participou, filmou, gravou, Sim. foi para o ar, e era sobre isso, para que as empresas falassem do perfil de empregados que ela precisava naquele momento. O que ela precisa. Então, quer dizer, isso já vem há tempo sendo Há construído. há tempo. Quer dizer, é fruto de uma logística, de uma estratégia, de um planejamento em nome da inserção no mercado de trabalho do metalúrgico. Sim, e nós contamos com as empresas, muitas delas fornecem equipamentos, treinam os nossos instrutores, elas fornecem o treinamento para os instrutores, inclusive. Algumas delas buscam os nossos alunos e levam para dentro da empresa. Nós temos visitas técnicas. Então, a relação com o mercado acaba sendo um sinônimo de relação com as empresas. Quer dizer, você monta o curso especificamente para inserir. Se não for assim, não adianta fazer. Não é aprovado. Não adianta fazer. Tá? Nós criamos até um termo, há alguns anos a gente usa esse termo aqui, que é o curso de Papai Noel. Como assim? Curso de Papai Noel. O aluno, ele vem, faz o curso, ele acredita que está fazendo alguma coisa interessante, que existe, e uma hora ele descobre que aquilo não serviu para nada. É o curso de Papai Noel. Você sabe o valor desse convênio? Sei sim. O valor, após as últimas prestações de contas, foi R$ 3.511.000. O valor desse convênio, o valor que o PROEP destina ao centro de formação é esse? Esse é o valor do PROEP, exatamente, que destina ao centro de educação. E a parte do sindicato? Já deve estar em torno de R$ 1 milhão. Tá. Porque pagou toda a parte de projeto civil, a parte de regularização de documentos, a parte de prefeitura, a minha equipe, os salários todos, isso tudo é a contrapartida do sindicato. O próprio prédio, que foi cedido, um prédio já existente, foi cedido para a reforma e ampliação. Desculpa a curiosidade, você é do mundo sindical ou você vem da educação e daí para o mundo sindical? Não, eu venho da educação. Como formação, eu sou engenheiro mecânico, trabalho com ensino profissionalizante há muitos anos e eu vim para o sindicato, como funcionário do sindicato, em 92, na implantação do seu primeiro programa de educação. Como é que você As primeiras turmas foram de 100 alunos. Depois nós tivemos milhares de alunos por período. Nós chegamos a alcançar uma quantidade de alunos muito grande.